Boa tarde a todas, a todos, todes. Antes de mais nada, agradecer muito ao deputado federal Glauber Braga por essa oportunidade. Glauber tem apoiado a gente na pesquisa, nessa segunda fase, né, da pesquisa sobre o mapeamento exploratório sobre desaparecimentos forçados na região metropolitana do Rio de Janeiro. E com esse trabalho nós estamos articulando 9 mobilizadores locais da Baixada Fluminense, que na sua maioria são mães e familiares vítimas de violência de Estado e desaparecimentos forçados. Essa pesquisa que a gente desenvolveu, ela é uma pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Observatório Fluminense, em parceria com o Fórum Grita Baixada. A gente espera agora, nessa segunda fase, promover um seminário internacional sobre desaparecimentos forçados, trazendo as experiências do México, da Colômbia, para que a gente possa, tanto a partir de experiências da sociedade civil quanto dos governos, pensar políticas públicas para um tema que é tão real e tão visível do ponto de vista prático. Semanalmente, a gente tem notícias de jovens sequestrados, torturados, esquartejados, mortos e seus corpos desaparecidos. Essa é uma dinâmica que, na Baixada Fluminense, ela é semanal. Isso sem nenhum tipo de exagero. A gente recebe, principalmente as mães, os coletivos de mães recebem notícias. A gente está falando de uma região de 13 cidades, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, onde a atuação de milícias, grupos de extermínio, agentes públicos que provêm desses grupos criminosos ou que são eleitos por dominarem esses grupos criminosos, se perpetuam e vêm ampliando o seu espaço de atuação. Vêm ocupando, inclusive, conselhos tutelares, muitos deles são secretários municipais, são vereadores, prefeitos, enfim. Então, essa é uma realidade muito presente, mas, ao mesmo tempo que é uma realidade muito presente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista conceitual, está totalmente na invisibilidade. São pouquíssimas as experiências nas universidades, nas pesquisas, que vêm se debruçando sobre esse tema dos desaparecimentos forçados, que não se confunde com os desaparecidos em geral. Então, a gente está falando, basicamente, da participação ou da conivência de agentes públicos, então policiais militares, civis, grupos de milícias que têm, muitas vezes, autorização para funcionamento de agentes públicos, e que atuam nesse campo na Baixada Fluminense, matando inimigos, como o professor José Cláudio falou no filme, usando essa pedagogia do terror para implementar a dominação num determinado território. E com isso eles vencem eleições, fazem negócios, né? Negócios muito vultosos, implementam essa dinâmica de terror na região. Nós, como grupo de pesquisa e como sociedade civil, a gente gostaria muito que esse debate sobre desaparecimento forçado fosse, de fato, fomentado no país. A gente sabe que tem um projeto de lei que está tramitando há muitos anos, até agora a gente não tem uma notícia a respeito de uma possível aprovação. A gente concorda com o deputado Glauber Braga das limitações, inclusive de aprovação de uma lei em relação à prática do crime de desaparecimento forçado, porque a gente entende que isso pode, na verdade, recair sobre aqueles que a lei, nesse sentido, sempre recai, que são a população preta, pobre e favelada. Então, a gente tem algumas restrições e algumas preocupações. Mas o fato é que não podemos não ter nenhum tipo de informação sobre os desaparecimentos forçados. Nós não temos estatísticas, nós não temos dados oficiais, nós não temos nenhuma informação oficial que dá o perfil socioeconômico, racial, embora saibamos, pela nossa prática e pela nossa militância, quem são essas pessoas. Então, infelizmente, são os mesmos atingidos pela violência policial, são os mesmos atingidos pelos homicídios. São homens, são jovens, são pretos, são pobres, são moradores das periferias. Esse é o perfil básico das vítimas de violência de Estado e dos desaparecimentos forçados no contexto do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense em particular. Então, a gente tem defendido um debate público sobre esse tema, com a realização de um seminário
internacional, latino-americano, sobre debates sobre políticas públicas voltadas à tipificação do desaparecimento forçado, conforme o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas fazer disso um debate. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente tem defendido. A gente também tem defendido um olhar atento sobre a dimensão da perícia criminal. Imaginem vocês que a participação de policiais nesses crimes e a perícia sendo feita também por policiais. Então, os limites do que isso significa. Então, tem sido feito muitos debates no Brasil sobre perícia independente, ao mesmo tempo também se tem feito um debate muito forte sobre a qualificação e as condições de trabalho da perícia. Então, esse é um elemento bastante importante. Um terceiro dado também que a gente vem trabalhando e vem buscando incidir é a inexistência de um cadastro efetivo nacional de pessoas desaparecidas. Existem algumas experiências dos ministérios públicos, né, dos programas de localização de pessoas desaparecidas, mas não há uma integração, não há, de fato, um cadastro nacional a respeito dessas pessoas desaparecidas. E, por último, algo que para a gente é extremamente importante e vital nessa discussão toda se o Estado é um promotor da violência, se o Estado é o promotor, muitas vezes, das ilegalidades, que ele assuma a responsabilidade, obviamente, por esses crimes, mas que preste atenção e preste apoio aos familiares dessas pessoas assassinadas e desaparecidas. Como o filme deixa muito claro, e a Jo está aqui, que não vai nos deixar desvirtuar desse tema, essas mães morrem junto com seus filhos desaparecidos, essas mães adoecem, essas mães entram em depressão, né? Então, vocês imaginem, enfim, criarem um filho, uma filha e ficar esperando na janela da sua casa quando esse filho, essa filha voltará, né? Filha, marido, enfim, primo, sobrinho, tio. Então, desenvolver políticas de atenção psicossocial e apoio também jurídico a essas mães, envolvendo o SUS, envolvendo SUAS, é de fundamental importância. Lá na Baixada Fluminense, a gente está tentando fazer uma experiência de pensar uma política municipal de atendimento psicossocial, mas isso, obviamente, é obrigação do governo federal, dos estados, né, de a gente pensar uma política nacional de atendimento psicossocial a mães e familiares de vítimas de violência. Porque essas famílias ficam desamparadas, ficam destroçadas, e, como o filme deixa muito claro, não há apoio do Estado brasileiro em relação a essas famílias. Então, é um pouco assim do ponto de vista da sociedade civil, da qual eu represento, que está nessa parceria com a universidade, algumas questões que eu acho importante que a gente pense, amadureça, promova esse debate e que, com esse encontro, a gente espera que ele possa também se difundir e, nas articulações com as universidades, centros de pesquisa e movimentos de sociedade civil, a gente possa avançar nesse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Josiane. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer ao deputado Glauber, pelo convite de estar aqui hoje.